Hoje vocês vão ver gringos falando sobre aquelas coisas do Brasil que pra eles são completamente bizarras. Situações do dia a dia que a gente nem pensa duas vezes, mas que lá fora parecem estranhas demais pra fazer sentido. É aquele tipo de coisa que só quem vive aqui acha normal, mas que pra quem chega de fora causa choque, surpresa e até confusão. A primeira vez que eu beijei um brasileiro foi muito estranho, diferente demais. Eu saí com ela e ela queria me beijar no primeiro date. E ela, do nada, colocou uma língua com força. Ela arrebentou na língua mesmo. E eu fiquei chocado, eu quase vomitei um pouco. Mas, depois de uns segundos, eu aprendi o jeito. Eu arrebentei a língua também, né? Tem que defender a minha garganta pra ela entrar sem, né, fazer um trem. Então, arrebentei também nela. E foi bom demais. Agora, eu sou beijo com língua. Eu sou falar com meus amigos gringos beijo com língua. E eu quero agradecer a Deus para fazendo as mulheres brasileiras, porque mudou minha vida. Mudou. Acho que agora eu sou bom demais da conta uai em beijar com língua e Deus é bom. Bom. Coisas que eu achei super estranho quando eu cheguei aqui no Brasil. Aqui vocês têm tomadas no banheiro. Pessoal, isso aqui era muito estranho pra mim. Você pode tomar um choque, gente. Tem tomada no banheiro. Vocês carregam o celular no banheiro. Na Inglaterra não tem tomada no banheiro. E pra acender a luz do banheiro é fora. Aqui no Brasil é dentro. Muito diferente. Outra coisa que foi bem difícil acostumar é jogar papel na lixeira. Porque na Inglaterra a gente joga tudo no vaso. Aqui vocês têm uma lixeira que tem que botar papel higiênico. É super diferente. Coisas sobre o Brasil que minhas amigas do intercâmbio achavam muito estranho. Começar com o que eu acho que foi o primeiro choque que elas tiveram quando eu cheguei lá no começo. Foi quando eu contei pra elas que aqui no Brasil a gente chama os professores pelo primeiro nome. O que acontece? Nos Estados Unidos você chama o professor de Miss ou Mister, senhor e senhora. E o sobrenome deles. Se você chamar um professor lá nos Estados Unidos pelo primeiro nome, é capaz de você ganhar uma detenção. O que no caso eu já vi acontecer. A diferença é que lá nos Estados Unidos os estudantes têm uma relação muito mais formal com os professores. Elas ficaram chocadas quando eu disse que aqui é normal a gente seguir professor no Instagram e eles seguirem a gente de volta. Ter número de professor no WhatsApp e afins. Lá o máximo que eles têm dos professores é o e-mail. Outra coisa que minhas amigas ficaram completamente chocadas e apavoradas foi o fato de que a gente tem muito mais matérias do que eles no ensino médio. O que acontece, gente? Lá nos Estados Unidos, pelo menos na minha escola, era assim, tinha o dia A e o dia B. O dia A tinha 3 matérias, sempre as mesmas 3 matérias, e o dia B tinha sempre as mesmas 3 matérias também, só que eram diferentes do dia A. Ou seja, no final das contas eu só tinha 6 matérias. E ficava repetindo, segunda-feira é dia A, terça-feira é dia B, quarta-feira é dia A, quinta-feira é dia B. E elas faltaram ter um treco quando eu falei que quando chega no terceiro ano do ensino médio, a gente falta ter 30 matérias. Química 1, Química 2, Matemática 1, Matemática 2, blá, 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 e afins. Outra coisa um pouco boba, mas que elas acharam muito engraçado, foi quando elas descobriram que quando tem Copa do Mundo e tem Jogo do Brasil, você não trabalha, você não vai pra aula, é basicamente um feriado. Isso não acontece nem no Super Bowl, que é o maior evento de futebol americano que tem nos Estados Unidos. Outra coisa que minhas amigas ficaram bem chocadas é o fato de que a gente não pode usar calculadora em aula de matemática, em prova de matemática, a gente só não é permitido. Porque lá nos Estados Unidos você pode usar calculadora em prova e em aula, porque eles acham que é perda de tempo, você ficar perdendo tempo fazendo cálculo, é melhor você fazer logo calculadora. O que eu concordo, mas enfim. Isso aconteceu simplesmente porque na aula de matemática eu fazia as contas muito de cabeça. Porque querendo ou não, quando a gente não tem a oportunidade de usar calculadora, a gente tem que aprender a fazer as contas de cabeça muito rápido. Ou seja, eu já a tabuada, eu sei praticamente inteira de cor. E eles basicamente não sabem fazer conta rápido de cabeça. Então às vezes eu fazia uma conta muito rápido e eles ficavam tipo assim, sem entender como é que eu fazia aquilo tão rápido. Aí eu tive que explicar que a gente não pode usar calculadora, a gente tem que aprender a fazer conta de cabeça e blá 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 blá. Isso acontece basicamente por uma mistura de cultura, história e hábito. O que a gente considera normal no dia a dia geralmente não é universal. É só o resultado de como cada país se desenvolveu, resolveu seus problemas e criou suas próprias formas de viver. Quando alguém de fora chega no Brasil, ou quando a gente observa o cotidiano de outros países, essas diferenças aparecem com muita força, porque coisas simples carregam lógicas que só fazem sentido dentro daquele contexto. No Brasil, por exemplo, várias coisas que chamam a atenção de estrangeiros vêm de costumes, adaptações e até de uma certa informalidade no jeito de viver. Um caso que sempre aparece nesses vídeos
É o beijo de língua em público ou até como parte do cumprimento social em alguns contextos. Pra gente, demonstrações de afeto são mais naturais e menos controladas do que em muitos países, onde o contato físico é bem mais reservado. Em culturas mais conservadoras ou mais formais, ver esse tipo de interação pode parecer exagerado ou até desconfortável quando, na verdade, aqui é só uma expressão mais aberta de afeto. Outro exemplo que costuma gerar choque são as tomadas em lugares como banheiro ou áreas mais próximas da água. Para quem vem de países com regras muito rígidas de segurança elétrica e padronização, isso pode parecer algo impensável. Já no Brasil, isso aparece mais como resultado de diferentes épocas de construção, adaptações e padrões que foram evoluindo de forma menos uniforme. O que para um estrangeiro parece um risco enorme, para a gente muitas vezes já virou parte do cotidiano. E isso não se limita a isso. Existem várias outras coisas do dia a dia que gringos acham curiosas ou até bizarras, desde o jeito mais caloroso e espontâneo de conversar com desconhecidos, até a forma como o brasileiro lida com filas, horários e organização em alguns ambientes. Em muitos países, a rotina é extremamente rígida. Tudo segue regras bem definidas e previsíveis. Já aqui, existe uma flexibilidade maior, que pode ser vista como liberdade ou como bagunça, dependendo de quem está observando. Ao mesmo tempo, o contrário também acontece. Para brasileiros, várias coisas lá fora parecem igualmente estranhas. Casas onde ninguém usa chinelo, regras muito específicas de silêncio em prédios, ou até a forma mais distante de interação social, onde cada um mantém seu espaço de maneira muito bem delimitada. No fim, essas diferenças não são sobre certo ou errado, mas sobre contextos diferentes criando maneiras diferentes de viver. O choque cultural acontece justamente porque cada pessoa acha que o seu normal é o padrão, até conhecer outro completamente diferente. E é isso que torna esses vídeos tão interessantes. Eles não mostram só curiosidades, mas mostram como o mundo é cheio de pequenas diferenças que, quando colocadas lado a lado, parecem enormes. Coisas que os brasileiros fazem que os americanos acham estranho. Comer pizza com garfo e faca. Nem quando eles vão comer fora, eles comem com garfo e faca. É sempre com a mão, sempre. Jogar papel no lixo do banheiro. Lá o encanamento deles é diferente, então você sempre joga na privada. Não precisa de lixo. Cumprimentar com um beijinho. Uma vez na escola eu fui dar oi pra um amigo meu que também era brasileiro, né, assim, na cafeteria no meio de todo mundo. Aí eu dei um beijo nele, aí tipo as meninas do lado assim, ela beijou ele. Lavar a calcinha no chuveiro. Não sei por quê, porque isso é uma questão de higiene, mas eles não lavam a calcinha no chuveiro e eles acham super estranho que a gente lava. Ter faxineira ou diarista, porque pra gente é super normal ter faxineira ou diarista, mas lá eles não têm isso. Vai tipo uma pessoa uma vez no mês, assim, limpar a casa deles. Coisas que brasileiros fazem, mas americanos não fazem. O jeito que os brasileiros cantam parabéns com pelo menos 10 vezes a energia da gente nos Estados Unidos. A gente tem a mesma música. Obviamente as letras são diferentes, mas todo mundo batendo palmas, isso não acontece. E acho que a versão brasileira tem pelo menos 20 versos com quem será tudo isso, isso não existe. E eu amo quando acontece num restaurante, porque no Brasil todo mundo para de trabalhar para cantar parabéns, até o chefe, até o dono do restaurante vai para a mesa para cantar parabéns.